os 7 montes da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre geografia. Vem com a gente. Seja bem-vindo, meu parceiro Wilber. Vamos fazer um estudo de geografia hoje. Tá bacana esse e-book. Vai ficar legal. Depois a gente podia colocar todo o nosso conteúdo de geografia bíblica lá num curso no site para o pessoal poder baixar os e-books e ser edificado, né, Wilber? Sim, vamos sim, né? Lembrando que a gente já tem um de geografia, que é Decápolis, vai passar um card aqui em cima, e esse é o nosso segundo, e vai entrar numa série lá no nosso site. Maravilha, Decápolis está incrível. Se você não fez esse estudo, o Wilber vai deixar um card aqui para você. Também nos comentários fixos aqui do YouTube a gente vai deixar para você. São as 10 cidades. Você percebe que Jesus entra pela região de Decápolis e ele entra pregando arrependimento. Jesus veio pregar sobre arrependimento, amém? Bom, vamos compartilhar já esse e-book aqui para vocês. E se você é novo aqui no canal, já vou pedir para você dar um like nesse vídeo aqui para abençoar a nossa vida também. Ô Wilber, eu vou fazer algumas pontuações aqui e depois eu quero que você faça um comentário para a gente deixar mais legal. Agora, gente, olha que barato que tá essa imagem, tá bem legal. A gente pegou essa imagem da tábua da cronologia bíblica, é um livro gigante, assim, quase do meu tamanho. A tábua da cronologia bíblica, ele já tá na versão 1.2 e a gente quer compartilhar isso com vocês. Então eu fiz até um gráfico aqui, ó, de latitude, de altitude, né, para você entender melhor e também coloquei os pontos aqui. Então, por exemplo, se a gente for olhar o ponto número 1, tá enumerado para você aqui, ó, é o Monte Ararat. O número 1 tá aqui, ó, esse monte grandão aqui atrás, ó, esse monte gigante aqui atrás. E aí você vai ver que ele tem quase 6.000 metros de altura. Então aqui fica um gráfico para depois você fazer a comparação, tá? Eu não vou mostrar todos, por exemplo, o Monte Sinai aqui, ó, a gente sabe que ele é um laranjinha, o Monte Sinai é esse monte aqui, ó, onde Deus entregou as tábuas da lei para o povo. Então depois você dá uma olhada na questão da altitude, tá bom? Então isso aqui é uma geografia bíblica para abençoar a sua vida. Então vamos começar aqui, ó, sobre o Monte Ararat. Ele tem 5.610 metros. O que significa Ararat, irmãos? É terra sagrada, tá lá em Gênesis 8:4. Ele fica na Armênia, é um lugar das nascentes do rio Eufrates, Tigre e Aras. Local onde a Arca de Noé repousou. Apesar de muitas expedições no local, não foi encontrada a arca. A subida é muito difícil e os filhos de Senaqueribe refugiaram-se no Monte Ararat depois de matarem seu pai. Está em 2 Reis 9:37. Então a gente também está dando os contextos bíblicos de cada monte, tá? Esse monte Ararat foi exatamente onde a Arca de Noé repousou. E o que acontece? Algumas pessoas pegam imagens aí na internet e falam, olha, Monte Ararat, a arca congelada e tal. Não foi encontrada aquela arca. Aquilo que você vai ver as imagens na internet, digita assim, ó, a Arca da Aliança foi encontrada. Você vai ver umas imagens, mas tudo aquilo é fake news, ok? As pessoas tentaram valorizar aquele local para tornar as expedições mais valiosas. Vamos falar assim, para se fazer comércio da palavra de Deus, tá? Mas a Arca de Noé nunca foi encontrada. O Líbano, ele tem 3.108 metros. Líbano significa, Monte Líbano, né? Significa muito branco, neve. Está em Jeremias 18:14. Fica ao norte da Palestina e é muito famoso pelos seus belos cedros. Está em Deuteronômio 1:7, 1 Reis. Tem uma chuva de verso que vai até Zacarias, né? Vem Esdras, Ezequiel, Zacarias. Então, ele é revestido de oliveiras e de vinhas. As escrituras chamam da glória do Líbano. O Vale do Jordão é uma continuação do Vale do Líbano. Eu já estive em Jerusalém, e nós passamos por essa região ali, né, do Vale do Jordão, e a gente consegue ver o Monte Líbano de longe. Quem tiver a oportunidade de conhecer a geografia de Jerusalém, vá enquanto ainda podemos, tá bom? Não para que a gente faça não porque aquela terra seja santa, não é esse o objetivo. O objetivo de ir lá, na verdade, é conhecer a geografia bíblica, tá bom? Hermon, ele está a 2.814 metros. Hermon, no hebraico, significa montanha sagrada. Olha que legal, né? O Monte Hermon significa montanha sagrada, ou pico da montanha de Josué. Está em Josué 12:1. Fica na Síria. Ele faz fronteira já com a Terra Prometida. Do Mar Norte é possível avistá-la e a neve recobre boa parte no ano. Os antigos sírios consideravam o lugar como um lugar santo, Monte Hermon. E agora eu vou chegar no Monte Sinai, que eu quero pedir para o Wilber fazer um contexto pra gente. O Monte Sinai, ele tem 2.133 metros, né? A península do Sinai é situada entre o Golfo de Suez e o de Acabe, o deserto do Sinai, onde os israelitas estiveram acampados quase um ano, onde também Moisés levantou o tabernáculo da aliança.
Foi no Sinai que Deus fez conhecer as suas leis, né? Foi as tábuas da lei, está lá em Êxodo 21. Tem vários versos aqui para você se edificar. Eu não vou ler todos, obviamente, para o estudo não ficar grande. Nesse mesmo deserto, os israelitas fizeram um bezerro de ouro e lá também foi feito o recenseamento do povo. Está em Números 1:19. Arão e seus filhos foram consagrados sacerdotes e lá foi feita a segunda Páscoa dos judeus, está em Números 9:5. Elias escondeu-se de Jezabel numa caverna nas planícies do Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, foi também de Deus, né? Foi no Monte Horebe, que está em Deuteronômio 1:2. Mas de outro qualquer lugar, as escrituras mostram no Monte Sinai. Ao que parece, o Monte Horebe é designado a todo o território do Sinai. O que acontece, Wilber, é que existe uma confusão entre Monte Horebe e Monte Sinai. Então, me parece que aquelas planícies do Sinai, eles acabaram recebendo também o nome de Monte Horebe, ou seja, a região de Horebe. Então, alguma daquelas cadeias, porque o Monte Sinai, irmãos, não é só uma montanha, tá? É uma cadeia de montanhas. Então, nós, por exemplo, quando estivemos em Jerusalém, a gente subiu o ponto do Sinai mais alto. Demorou 4 quilômetros para chegarmos ao topo. E nós demoramos 3 horas e meia para subir, 3 horas e meia para descer. Só para vocês terem uma ideia, nós começamos a subir à meia-noite, chegamos 3:30 da manhã, oramos até as 4 horas da manhã, estava menos 10 graus lá em cima, e descemos 3 horas e meia. Quando era 8 horas da manhã, nós estávamos no pé das planícies do Sinai. Então, assim, realmente é muito longe. O que Moisés fez com 84 anos de idade, se não me falha a memória, nós tentamos fazer, eu fiz com 37 anos, 36, 38 anos, não lembro quantos anos eu tinha. Mas, assim, eu fiz, assim, com muita dificuldade. Eu imagino Moisés com aquelas tábuas pesadas, subindo e descendo o Monte Sinai. Então, tem muita gente que fala assim, não, na Bíblia está escrito que foi no pé do Monte Horebe que Deus entregou as tábuas da aliança, mas a gente sabe que foi ali nas planícies do Sinai que o povo acampou, que teve a segunda Páscoa, que Moisés desce ali do monte e entrega as tábuas da lei para o Senhor. Então ali o Monte Horebe também é conhecido como Monte Sinai, como se tivesse dois nomes. E aí eu quero que o Wilber faz uma contextualização. O que aconteceu? O pacto da primeira aliança parece que executou ali no Monte Sinai e também foi quebrada no Monte Sinai, né, Wilber? Sim, exatamente. Então a gente percebe que essa região do Sinai é uma região muito importante para o contexto bíblico, tanto cristão quanto judaico, porque da religião judaica eles recebem, né, a lei de Moisés e que eles seguem até hoje, e para a gente mostra ali a antiga aliança que é uma sombra do que seria perfeito mais à frente. Então a gente percebe que a misericórdia de um Deus que nos ama na eternidade, o Max fez um estudo sobre isso, né? Deus, o amor eterno de Deus, a gente vai deixar o card aqui em cima. E a gente percebe que um Deus que ama o seu povo desde a eternidade, ele faz um casamento com esse povo invalida esse casamento nessa região por conta de idolatria, e aí ele tem que reestabelecer uma nova aliança que é falado lá em Jeremias 31, né? Já que o povo invalidou, você teve ali um adultério com outros deuses, então vai ter um novo concerto. Então esse monte é importante por conta disso, para mostrar essa sombra e essa transição para aquilo que é real, que é a aliança em Cristo. Amém. Ó, o Monte Sinai também é conhecido como Monte de Deus, tá? Então você vai ver que o Monte Sinai no hebraico é conhecido como Monte Horebe, e você vai ver algumas passagens também como o Monte de Deus. Então você já sabe que o Monte Sinai, ele é uma metonímia, tá bom? Ele tem alguns nomes e ele aponta para algo maior, ou seja, onde o Senhor se revelou, onde Deus casou com o seu povo, e não obstante tendo casado, o povo já adulterou. Enfim, aí Deus teve que morrer na cruz do Calvário para que pudesse estar livre, né? Porque toda mulher, quando casava com um homem, só estaria livre após a morte, e depois novamente prometer a mulher no futuro e casar com essa mulher, que é o seu povo. Então é lindo esse estudo, tá? O eterno amor de Deus. Você vai entender um Deus que se apaixona na eternidade passada. É incrível. Vamos falar agora do Monte Ebal, ó. Ele está a 1.015 metros. Ebal significa descoberto e está situado a 52 quilômetros ao norte de Jerusalém e 10 quilômetros sudeste de Samaria, está em Josué 8:30. Ele também está próximo ao Monte Gerizim, separado por um profundo vale onde fica a cidade de Siquém. Nesse monte Moisés ordenou que fosse perpetuada a lei do Senhor em pedras rebocadas com cal, está em Deuteronômio 27:2. Nesse monte era pronunciada a maldição aos que eram culpados de crimes hediondos. Isso é verdade, né? Tá lá em Deuteronômio. A gente vai ver que esse monte foi conhecido como o Monte da Maldição. O Monte Nebo está a 822 metros. É um monte
de Moabe, de onde Moisés viu a terra prometida. Lembra que Moisés vê a terra prometida lá de cima do monte, mas ele não pode acessar a terra prometida. Pelo seu monte se vê os montes Hermon e as montanhas de Naftali, a região de Efraim e de Judá, Deuteronômio 32, 49. Ô Wilber, as pessoas falam assim, quem tem promessas não morre não, não desiste não, não é assim? Mas parece que Moisés tinha uma promessa e morreu, parece que Abraão também tinha uma promessa e morreu. Será que é verdade essa música, Wilber? Isso aí, né, vai ficar no próximo estudo que a gente está fazendo. Porém, né, a gente já percebe que a teologia da música está totalmente equivocada. Abraão tinha promessa, Isaac tinha promessa de receber a terra por herança, Jacó tinha promessa, todos eles morreram. Isso está em Atos 7, também vai mostrar um pouco sobre isso. Então, isso é uma mística teológica, né, que as pessoas começam a inventar, vira um senso comum e as pessoas começam a acreditar nisso, mas não é bíblico. Amém. Irmãos, veja só, não somos os cavaleiros do Apocalipse, tá? Parece que a gente vem aqui sempre desmentir as coisas, mas não é assim, não tá na Bíblia. A gente fez 2 estudos que tá escrito bem assim, não tá na Bíblia, tá bom? É bem coloquial mesmo, né? Não está, não tá na Bíblia. Se não tá na Bíblia, irmão, não tá, ponto final, entendeu? Então é assim, às vezes as promessas não alcançam somente a nós, mas a nossa descendência. E esse estudo vai mostrar bem isso. A teologia de hoje é uma teologia muito humana. As músicas tendem a tocar no seu coração, dizer que você é o centro da vontade de Deus, que Deus nasceu, parece que Deus criou você só para fazer o seu bem-estar e todas as coisas. Mas nós vemos no Evangelho de Jesus que Jesus é o nosso Senhor. E se Ele é Senhor, nós somos o que dele? Servos de Jesus. Logo, servo não faz aquilo que ele quer, mas faz aquilo que o seu Senhor quer, ok? Então, nosso objetivo do Papo com Deus não é frustrar os seus planos, não, tá? Pode cantar sua música à vontade, mas é mostrar que nós nascemos para sermos sacerdotes do Senhor. Tá lá em Apocalipse 1:6, se não me falha a memória agora de cabeça. Deus nos instituiu um reino de sacerdotes. Sacerdotes serviam ao Senhor, então esse é o objetivo, tá bom? Vamos lá para o último monte aqui, que tem um fato curioso, que é o Monte Sião, né, Hilber? Ele tá a 774 metros de altura, ó. Eu vou até colocar aqui, ó, nessa flechinha para você ver. É um verdinho limão, assim, é bem baixinho, tá vendo? O Monte Sião bem baixinho. Diferente do Monte Sinai, que era um monte bem alto, né? Que a gente viu um monte bem alto. Parece que as promessas estão sobre o Monte Sião, né? E é um monte menorzinho na altura. Monte Sião significa lugar seco, banhado pelo sol. Nome de um dos montes onde estava edificada a cidade de Jerusalém. Aparece a primeira vez no Antigo Testamento como a fortaleza dos Jebuseus. Davi apoderou-se dela e mudou para a cidade de Davi, está em 2 Samuel 5:7. Para lá ele levou a Arca da Aliança e lá ficou conhecido como o Monte Sagrado. Então, Monte Sião também como o Monte Sagrado. Você vai ver isso em 2 Samuel 6:10. A arca foi removida dali para o Templo de Salomão, tá em 1 Reis 8:1. Eu não vou ler os versos aqui. O templo estava no Monte Moriá e, portanto, distinto do Monte Sião. Depois da construção do templo no Monte Moriá e a transferência da arca para ele, então o nome ficou como Monte Sião, certo? O que nós queríamos fazer uma contextualização aqui, Uber. Parece que na Bíblia mostra as promessas do Monte Sinai e do Monte Sião. Algumas vezes a gente lê na Bíblia das promessas do Monte Sião e o Monte Sinai. Qual a diferença delas, afinal, Wilber? Então, a gente vai perceber que nós temos uma alegoria que Paulo faz em Gálatas 4, apontando os 2 montes, Sinai e Sião. E quando ele fala de Sinai, ele está falando da antiga aliança, e quando ele vai falar de Sião, ele está falando da nova aliança. Então, quando nós vemos nos profetas fazendo essa distinção de Sinai e Sião, ele está falando de uma antiga aliança e de uma nova aliança em Cristo, de um povo na carne e de um povo que é pela fé, que é a descendência de Abraão, como Paulo vai falar em Romanos 9, capítulo 9. Nem todos que são descendentes de Abraão são de fato são de fato israelitas. Então a gente percebe que a descendência real, ou seja, o Sinai, o Sião verdadeiro, é o que está na fé, é o que recebe as promessas de Deus. Então a gente tem essa dicotomia. Então toda vez que a gente vê Sião, uma profecia para Sião, eu restaurarei a sorte de Sião, eu casarei com o Sião, ele está falando da nova aliança, da aliança em Cristo, não da sombra, mas sim da realidade. Maravilha, maravilha. Olha só, tem um verso aqui, eu quero ver se eu pego para você, está em Salmos, deixa eu ver minha Bíblia, Salmo 125, deixa eu pegar aqui, Salmos, não deu tempo de eu deixar aberto, mas agora vai dar, Salmo 125:2. Olha o que fala assim, ó, como em redor de Jerusalém estão os montes,
assim o Senhor está em derredor do seu povo, desde agora para sempre. Por que eu quis fazer essa contextualização? Você viu que eu coloquei os 7 montes do Senhor? 7 como o número perfeito de Deus, a completude de todas as coisas. Deus colocou Jerusalém, colocou 7 montes ao seu redor. Muitas pessoas vão falar, eu vi lá o Rabino de Parque-Pai, eu peguei um documento dele, para falar que as 7 cabeças, que está lá no Apocalipse, né, a besta de 7 cabeças e 10 chifres, seria 7 montes em volta de Jerusalém, etc. Enfim, irmãos, algumas pessoas colocam que são 7 montes de Roma, e aí fica ali meio que compactuando com uma coisa que a própria Bíblia diz que 7 montes são 7 reinos, né, dos quais 5 já caíram, um ainda resta e o outro não veio, quando vier resta ali pouco tempo. Está mostrando ali que são reinos que caíram, né? Começa no Egito, Assíria, Pérsia, Grécia, Babilônia, Roma no tempo de João, e o reino do anticristo, que vai ser uma coalizão de reinos que vão dar poder ao chifre pequeno, etc. Nós queríamos mostrar esse estudo para vocês conhecerem um pouco de geografia bíblica, mostrar também que tem vários outros montes ali em torno de Jerusalém, ó, o Monte Naftali, o Monte Atim, Tabor, Gilboa, Monte Carmelo, você sabe que é onde Elias, como é que fala? Ele confrontou os profetas de Baal, Monte de Efraim, Monte de Gerizim, Monte de Judá, Monte das Oliveiras, onde Jesus se retirava para orar, né? E antes da sua crucificação foi onde ele foi encontrado orando e foi ali levado pelos guardas. Monte Moriá, Monte da Tentação, onde o diabo tentou Jesus Cristo, Monte Tabor, Bazã, Horebe e Hebron. Ou seja, são tantos montes naquela região, porque é uma cadeia, né, de montanhas, né, de planícies e montanhas. Então você sai de uma planície, cai numa outra montanha, assim sucessivamente. Então a gente queria trazer esse e-book maravilhoso para abençoar a vida de vocês. Vale a pena, se vocês baixarem, realmente pegar as escrituras e consultar todos os versos bíblicos que eu coloquei aqui, porque vai ser uma passagem na mente de vocês, é um passeio pelas escrituras, amém? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Se você gostou desse vídeo, manda esse vídeo para pelo menos mais uma pessoa. Vamos edificar o corpo de Cristo. Esse é o nosso ministério, servir a igreja de Cristo e edificar o povo santo. Então seja um abençoador. Não guarda esse conteúdo só para você, manda para mais uma pessoa. Se você quiser, lá no nosso site, eu nem compartilhei aqui dessa vez, mas ó, tem cursos com certificado gratuito. Né, todo o trabalho do Ministério do Papo com Deus é ser gratuito e tem mais de 160 e-books como esse aqui para você poder se edificar, e tudo gratuito, amém? Eu espero mesmo que esse vídeo tenha te abençoado, aguardo você no próximo e a gente se vê até lá, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.